A paz, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Palavra em Cena, conectados com a palavra e conectados com você no seu dia a dia, onde tratamos assuntos aí do cotidiano, do dia a dia, à luz da palavra de Deus. E hoje, como nosso convidado especial, nosso querido pastor João Vitor, pastor da Igreja Elim, Socorro. É um prazer estar contigo aqui, pastor João Vitor. É um prazer também estar contigo. Hoje nós vamos bater um papo aqui. Estou meio deslocado, porque geralmente eu estou sempre atrás das câmeras, né? Hoje eu estou na frente das câmeras para conversar um pouquinho sobre cultura nessa noite. Vai ser um papo gostoso, um papo bom, tenho certeza. Amém. Hoje nós vamos estar tratando o assunto, irmãos, cultura em pauta. Esse é o tema de hoje, onde nós vamos estar falando sobre cultura, aonde a cultura influencia na nossa vida cristã, se isso é bom, se isso é ruim. Nós vamos estar aqui conversando junto com o nosso amigo, o pastor João Vitor. Antes de tudo, vamos entender o que é cultura, né? Então, até tem alguma coisa aqui anotada sobre cultura. A cultura, ela é entendida como um conjunto de práticas, objetos, relações, valores e costumes que caracterizam determinadas sociedades ou grupos sociais. A cultura está presente nas mais diversos aspectos da vida em sociedade e molda por meio das instituições e das relações que estabelece o modo que enxergamos o mundo. Então, se nós analisarmos, cada lugar tem a sua cultura diferente, né? Nós vemos aí diversos tipos, né, de meios onde as pessoas vivem. Mas o que isso influencia na nossa vida? Então, eu já vou fazer uma pergunta aqui para o nosso querido pastor João Vitor. Pastor João Vitor, como a cultura pode influenciar na nossa vida cristã e o que o senhor define cultura, amém, no meio cristão? Bom, cultura, ela, como você mencionou aí, é um grupo de práticas, um conjunto de práticas que define o que é uma sociedade, né? Então, se nós estamos falando do meio evangélico, né, do meio cristão, então existem práticas que vai diferenciar o que é um cristão do não cristão. Então, ou seja, a cultura ela está totalmente ligada a isso. Então, isso influencia 100% na nossa vida. Por quê? Porque a maneira que um não cristão vai agir é diferente da nossa maneira de agir. Então, toda vez que a gente vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa, né, de repente a gente recebe aquele troco a mais, né, quando recebe troco a menos, a gente sempre reclama, né? Mas quando recebe o troco a mais, será que nós, como cristãos, devemos fazer o quê? E por que nós fazemos isso? Então, isso é cultura, né? Então, quando nós entendemos, quando Paulo vai falar, não vos conformeis, né, com esse mundo, é justamente o que ele está falando de cultura, né? Então, ou seja, o mundo tem uma cultura e nós, que somos seguidores de Cristo, temos uma outra cultura, uma outra mentalidade, né? Então, quando a gente recebe um troco a mais, é normal para nós cristãos voltarmos e falar, nossa, entregou troco a mais e devolver aquilo que não nos pertence. Porém, um não cristão, ele pode fazer isso como não pode fazer. Entendeu? Então, são coisas, são práticas que nós fazemos no dia a dia que vai diferenciar. E a cultura ela está integralmente relacionada às nossas ações. Um exemplo, vamos dar um exemplo. Todos falam que o Brasil é o país do carnaval, inclusive daqui a pouco vai começar o carnaval, né? É uma cultura, né, que tem aqui no nosso país, onde os outros países vêm para cá, né, para se divertir, né? Eles acham que o Brasil é o país do carnaval, mas o Brasil é o país do futebol também. Como conviver no meio de tudo isso, né? Porque até o apóstolo Paulo fala, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Mas muitas vezes as pessoas nos taxam de quadrados, né? Vamos colocar assim, por a gente não fazer parte desse meio. O que você acha disso, pastor João Vitor? Isso daí é aquilo que nós exteriorizamos, né? Aquilo que nós colocamos no nosso exterior que as pessoas veem. Então, o Brasil exportou o carnaval. Mas, se você for ver, o Brasil em si, ele não é o país do carnaval. Até porque o carnaval em si, ela não é uma festa brasileira. Ela se tornou uma festa brasileira. Ela, na verdade, é uma festa europeia, né, que se popularizou aqui no Brasil. Brasileirou-se, né? Exatamente. É aquele negócio, né, que nem comida. Você vai pegar o estrogonofe russo e o estrogonofe brasileiro, pro nosso paladar, o estrogonofe brasileiro é muito melhor do que o estrogonofe russo, né?
Para o russo, talvez ele vai olhar e falar assim, isso aí não é estrogonofe, qualquer outra coisa menos estrogonofe. Né? Por quê? São as culturas diferentes. Então, nosso país, infelizmente, para o mundo como um todo, exportou essa imagem do carnaval, né? Como também exportou a imagem do futebol. Mas, nós hoje, pensando no meio cristão, hoje nós somos ainda, né, conhecidos como o celeiro das nações. Né? Então, você percebe que culturas diferentes vão ter olhares diferentes para a mesma localidade. Então, para os cristãos, o Brasil é o celeiro das nações. Imagina-se que daqui do Brasil vai surgir um grande avivamento, ou pelo menos pessoas do Brasil, né, serão enviadas para o mundo para incendiar o mundo. Isso o cristão olhando para a nação brasileira, porque lá, alguns anos atrás, houve uma profecia que falou que o Brasil seria o celeiro das nações. E isso ficou exteriorizado. Então, todo mundo no meio cristão olha para o Brasil imaginando, do Brasil vai vir um grande avivamento que vai incendiar o mundo. Agora, se você olhar as outras nações não com um olhar cristão, vai falar, o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país do carnaval, né? E tantas outras coisas ruins que a gente tem, né? Infelizmente, que acaba sendo exportado. Então, cultura tem tudo a ver com até o olhar que nós temos para as coisas. Né? Então, nós aqui, é interessante que teve um programa do Roda Viva que eles entrevistaram uma professora de algum país da África, agora eu não vou lembrar que país que é, né? Que aí se perguntou, né, das religiões de matrizes africanas, né, como ela enxergava as religiões de matrizes africanas sendo da África, né? E aí ela deu uma resposta que, né, para um nicho do público brasileiro, imagina que a África é Umbanda e Candomblé. E, na verdade, Umbanda e Candomblé são vertentes brasileiras. É a imagem que o pessoal traz de lá, né? Acha que lá só tem isso. Não é a imagem que se traz de lá, mas muitas vezes, através de uma prática, né? Você tem um grupo que pratica algumas coisas. Então, esse grupo tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo acaba se tornando a realidade desse grupo. Né? Então, isso é uma cultura. Então, dentro do Brasil, nós temos as culturas regionais, mas hoje, no mundo moderno, nós temos grupos de pessoas que têm a sua cultura. E aí isso interfere muito no nosso dia a dia. Eu lembro um determinado momento da minha vida, eu estava com um grupo de adolescentes, né? Acho que era não lembro se era algum acampamento que eu tinha ido de uma outra igreja, que uma garota fez uma pergunta. Eu falei, eu queria saber se o símbolo do sapo tem alguma coisa a ver com a homossexualidade, né? E aí a pessoa que estava palestrando lá falou assim, não, eu particularmente desconheço, né? Mas o quê? Na escola onde ela estava, o símbolo do sapo era utilizado por pessoas, né, que tinham atrações por pessoas do mesmo sexo. Então se criou uma cultura naquela escola, né? E ela, coincidentemente, tinha, né, ali na mochila dela ou no caderno dela um adesivo de sapinho, né, que provavelmente deve ter vindo no caderno e ela colou em algum lugar. E aí principalmente as meninas olharam para ela e imaginou que ela também era, né, homoafetiva. E ela não era, ela era uma cristã, né? E ela achou estranho. Falou, tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, para você ver que a cultura é justamente um conjunto de práticas. E ela pode externar coisas que muitas vezes nós não queremos. Por isso é importante conhecer símbolos, conhecer, estar internalizado com a cultura local. Né? Então, assim, o Brasil, hoje, ele acaba exportando muitas culturas de outros países. Isso por bem e por mal. Né? Por bem e por mal. Então, a gente precisa estar ligado nisso daí. Por quê? Porque, às vezes, nós, como cristãos, a gente entra em alguns ambientes para fazer evangelismo, para evangelizar, e se a gente não conhece os símbolos que estão à nossa volta, que estão conversando com a gente, estão conversando com a cultura, né? Às vezes a gente pode dar um tiro fora d'água. Por quê? Porque a gente está num local que a gente olha os símbolos e às vezes a gente não entende qual é aquele mecanismo, né? Ou qual é a cultura daquele ambiente. E às vezes a gente vai falar coisas e a galera já vai descartar a gente de cara. Né?
Por isso que quando a gente vai falar sobre evangelização, né, principalmente a gente gosta muito de falar de evangelização transcultural, e imagina que a gente está falando de culturas de outros países, porque a gente vai viajar do Brasil para outros países, e existe uma transcultural local. Né? Exatamente, você tem várias tribos rolando aqui. Não adianta você chegar... É que hoje não tem mais padrão de roupa. Né? Antigamente, na minha adolescência, tinha esse padrão de roupa. Antigamente, você ia na Escócia e só usavam saia, né? Lembra? Não, mas eu falo assim, as tribos em si, né? O pagodeiro tinha um estilo de roupa, o roqueiro tinha outro estilo de roupa, o skatista tinha outro tipo de roupa. Hoje você vê os pagodeiros vestidos de roqueiro, né? Então não tem muito hoje tão visível, né? E até os cristãos, né? Era só, que nem você comentou, era só saia. E antigamente era só paletó, né? E isso era uma cultura que já trouxe lá de fora também, usar paletó e gravata. Exatamente. Então as pessoas olhavam pela vestimenta e já falavam assim, pô, esse é crente. Né? Ó, esse é do rock, esse é do samba, esse é... Né? Ainda quando a gente vai para o interior dessas tribos, a gente ainda vai ver essa cultura, né? De roupas típicas, né? De um tipo de som que você escuta, de um tipo de cabelo que a pessoa usa, né? Quando a gente vai muito para o interior, mas como hoje tudo é muito periférico, né? É tudo misturado no mesmo local e às vezes a gente não consegue identificar muito bem algumas coisas. É importante hoje o cristão estar ligado com a cultura mundial. E não só com a cultura mundial, como também com a cultura social. Né? A maneira que as pessoas falam. Hoje os jovens não digitam mais, né? Usam só emoji. Né? Então eles se comunicam por emoji. Né? Então, assim, a gente já tinha dificuldade quando as pessoas abreviavam palavras. Né? Imagina usando só emoji. As emoções, né? Só mostrando o bonequinho chorando, ou sorrindo, ou entristecido, né? Então vem com aquele gifzinho de um meme, né? A gente fica perdido. Mas isso é cultural. Né? E aí o que acontece? Quando a gente vai para a cultura no modo acadêmico, vamos colocar assim, né? Que a gente vai falar sobre a cultura brasileira, sobre samba, feijoada, as religiões de matrizes africanas que só existem aqui no Brasil. Né? É louco isso daí. Né? Que eu comecei a falar e acabei passando, né? Que aí a professora falou, né? Respondendo a pergunta das religiões de matrizes africanas, e ela falou assim, não, mas a África, no modo geral, em sua grande parte, ela é cristã. Então, tipo assim, as religiões de matrizes africanas não existem na África, existem no Brasil. E tem um nicho, né, de pessoas que ficam com essa mentalidade atrasada, digamos assim. Ela imagina que vai chegar na África, vai encontrar a galerinha lá de branco, batendo tambor e tal. E na hora que vai chegar lá na Nigéria, vai chegar na África do Sul, vai ver negros de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço. Ou então, muçulmanos, né? Que são as religiões predominantes da África. Então você tem principalmente a parte do norte da África, né? A questão do Islã, né? Que infelizmente o mundo inteiro está de olhos fechados por um massacre cristão. Né? Está acontecendo um genocídio cristão na África e para todo mundo está tudo certo. Né? Tá tudo certo. Matarem lá mais de 200 mil cristãos. Acho normal, né? Mas assim, de novo, voltando ao conjunto de práticas que definem uma sociedade, então são pessoas que praticam a fé cristã, que têm um código de conduta, que estão sendo assassinadas na África. Então, ou seja, cultura. Você está vendo como a cultura é importante? Então, ou seja, pessoas que praticam têm no seu dia a dia práticas cristãs, só por terem práticas cristãs, estão sendo mortas. Né? Então isso é cultura. É verdade. E a gente vê que, como você estava falando, as coisas vão mudando no dia a dia, né? A maneira de se vestir, as músicas vão mudando. Hoje tudo é mídia social, como você falou também, né? Sobre os emojis. Você não acha que isso é prejudicial muitas vezes para a igreja cristã? Até como nós já estamos, assim, tudo é cultura, né? A gente, se for ver num olhar,
assim, mais aprofundado é cultura. Até quando vieram os primeiros missionários aqui no Brasil, né, quando eles estabeleceram a igreja aqui no Brasil, eles vinham de paletó e gravata, porque era a cultura deles. Foi até os primeiros que vieram lá, se não me engano, vieram da Suíça, né? Eles vieram com aquela cultura de lá. E isso se estabeleceu como se todas as igrejas precisassem usar daquela maneira, paletó e gravata, né? Aí até acharam que existia na igreja uma cultura definida, né? Tinha que ser daquele jeito ali. E hoje nós vemos com o passar do tempo que isso foi mudando, né? Hoje nós vemos pastores aí que vão no meio dos jovens, vestido como um jovem também, né? Até as músicas aí tem mudado. Você não acha que de um tempo para cá isso foi prejudicando muito dentro da igreja cristã, a cultura contemporânea, a modernidade, vamos dizer assim? Rapaz, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não acho que tem prejudicado. O que tem prejudicado a igreja é falta de caráter. Sim, isso é verdade. Isso é um ponto, né? Que aí eu acho que talvez seja até um assunto para um outro tema. Exatamente, para um outro dia. Mas eu acho que a igreja, ela acabou, como aquela música Evangelho de Fariseus vai falar, né? Fazemos congresso para nós mesmos. E não existe erro em fazer congresso para a igreja. O problema é quando a gente faz pensando somente na igreja, né? Então eu acho que o cristianismo no Brasil se tornou mercado, e aí é o problema. Eu acho que o que prejudicou a igreja no Brasil foi a cultura cristã se tornar mercado. Eu acho que é isso que prejudicou. Por quê? Porque quando a nossa cultura se torna mercado, vira nicho, né? Então, por exemplo, pagodeiro, dificilmente ele vai estar escutando Led Zeppelin, Metallica, ele vai estar escutando só pagode. Sim, né? É verdade. No máximo ali uma variação um pouquinho pro sertanejo, porque tem um cantor do pagode, né? Cantou lá uma música com um sertanejo, então o cara do pagode vai ouvir um pouquinho de sertanejo porque cantou junto, ou do funk, tal, aquela coisa toda, mas no modo geral ele vai ficar dentro do quadrado dele. E o cristão tem ficado muito dentro do seu quadrado, e isso é o problema, né? Enquanto chamavam a gente de quadrado lá atrás, não era problema ser quadrado. O problema é estar dentro de um quadrado. Porque a igreja, ela deve comunicar com todo mundo, né? Aproveitando a polarização política do Brasil, eu tenho falado muito aqui na igreja que o evangelho, ele se senta à mesa com os dois extremos, né? Existe um lugar na mesa para o Bolsonaro e existe um lugar na mesa para o Lula, né? E a gente precisa conversar com esses públicos. A gente não tem que, não, porque o cara vota em um, vota em outro, não é... Não tem que julgar, né? Porque depois quando a gente faz isso, a gente ocupa o lugar de Deus, né? Se eu determino quem senta à mesa, é porque eu sou Deus. E está errado, né? Está muito errado. Então, o que tem prejudicado a igreja é a igreja olhar para dentro. E só para dentro. A igreja tem que olhar para dentro, sim, para olhar a conduta de pastores mau caráter, né? Líderes defeituosos, mas o olhar principal da igreja tem que ser para fora. Então, a cultura veio, e se você for olhar a cultura clássica, ou melhor dizendo, a arte clássica, ela comunica com o divino. Então, você vai pegar as sinfonias de Beethoven, de Bach, todas elas estão comunicando com o divino. Né? Quando você tem as 4 estações de Vivaldi, né? Primavera, verão, ele está comunicando com o quê? Ele está comunicando com o divino. Entendeu? E se perdeu isso, porque antigamente quem gerava a arte era a igreja, ou pelo menos era o divino que gerava a arte. Eu não tive o privilégio de estar na capela assistindo. Eu conheço algumas pessoas que foram até Roma, lá, foram no Vaticano, e falou que aquilo é extraordinário. Aquilo realmente, quando você olha, porque assim, quando você olha para uma arte de verdade, não é essa arte contemporânea, né? Do cara chegar e colocar uma salsicha numa parede branca e falar que isso é arte. Não é arte, né? Quando nós olhamos para a arte clássica, nós nos comunicamos com o belo. E o belo comunica com o divino, né? É você estar no alto de uma montanha e ver o nascer do sol. Isso é divino. É você estar numa praia, né, e ver o sol se pondo. Isso é divino. Isso é belo.
Em qualquer cultura do mundo que você for, é belo olhar o sol se pondo, é belo olhar o sol nascendo. Né? Os países nórdicos têm o privilégio de ver a aurora boreal. Deve ser algo espetacular. Nós já não temos o prazer de ver né? isso. Né? Deve ser algo espetacular. Isso comunica com o divino, porque é belo. Tudo que é belo comunica com o divino. E aí veio Satanás e distorceu o que é belo. Né? Quando nós vamos falar sobre padrão de beleza, uma mulher ela é assim, assado, que mulher bonita tem que ter o corpo igual ao da Barbie, aquela coisa toda. E aí as pessoas falam assim, não, mas esse é um corpo inalcançável. Mas o divino é inalcançável. Né? Por isso que nós tentamos chegar ao divino através da arte. E a igreja tem perdido isso. Né? Então, quando a gente coloca alguns padrões de beleza, nós estamos tentando nos comunicar com o divino. Né? Porque questão de 20 anos para cá, as pessoas gordas se tornaram belas. E hoje já está acontecendo o quê? O inverso. Por quê? Porque assim, irmão, o problema não é ser magro. Né? O padrão da beleza não é ser magro, não é ser forte, não é ter um abdômen X, um busto do tamanho Y, né? Um quadril do tamanho W, não é isso. Né? Mas o problema é quando você começa a padronizar o feio como se fosse o novo belo. Você deixa de comunicar com o divino. Né? Nossa, então quer dizer que um corpo... nosso corpo não é o templo do Espírito Santo? Com certeza. Né? Então, quando hoje nós vemos aí pastores todo bombadão, tá, aquela coisa toda que é moda agora, né? Ele está comunicando o quê? O que ele está comunicando? Ele está comunicando que você pode ser cristão e cuidar do seu corpo. É isso que ele está comunicando. Até porque na medicina mesmo também fala, se a gente ficar muito gordo, é prejudicial à saúde. Tem um testemunho do pastor Luciano Subirá, né, que ele fala que na sua juventude, ele no seu início de pregador, tal, aquela coisa toda, chamaram ele para pregar numa conferência, e na conferência tinha um pastor que ele queria se aproximar, né, que ele admirava, tal, aquela coisa toda. E aí fizeram um jantar, e naquele jantar ele olhou, né, tentando puxar assunto com o pastor, olhou para o prato do pastor, tinha pouca comida, né, falou assim, nossa, você vai comer só isso? Né? E aí o pastor contou um testemunho para ele. Foi o seguinte, ele sonhou com a morte dele. Né? E aí ele sonhou com a morte dele, porque ele vivia, né, aquela vida louca de pastor, corre daqui, corre de lá, se alimenta mal, dorme mal, aquela coisa toda. E aí ele viu o velório dele. Né? E aí Deus estava do lado dele falando, ó, tá vendo? As pessoas estão falando que eu sou o culpado pela sua morte. Sendo que não fui eu que comi errado. Não fui eu que te orientei a dormir mal. Né? Não fui eu. Então você tem que mudar a sua maneira de viver, porque a culpa não é minha. Né? A culpa é sua. E aí ele falou que esse testemunho desse pastor, né, converteu ele também para ter uma vida mais saudável. Né? Então, ou seja, eu não preciso ser bombadão para aquela coisa sarada. Tá? Não, mas se eu tiver uma rotina, uma qualidade, né, de vida, mostrando essa qualidade de vida e mostrando o reino através disso, eu estou comunicando o divino. Né? Eu estou fazendo isso. Então, eu acredito que a cultura se perdeu da igreja porque nós começamos a nos preocupar com nós mesmos internamente. Né? Precisa saber se a irmãzinha, debaixo da saia dela, não está usando a meia calça, porque isso é pecado. Né? Infelizmente, a gente passou por essa fase. Verdade. Né? Tem relatos de igrejinhas de vila, né? Eu falo que lá onde eu cresci, tinha uma igrejinha lá que diziam, eu não frequentava a igreja, mas diziam que o pastor olhava debaixo da saia das irmãs para saber se ela estava de meia calça no frio. Misericórdia, né? Infelizmente. Então, assim, a gente acabou abraçando alguns absurdos que a igreja perdeu esse contato com a cultura no modo de arte. Vamos colocar assim, a cultura do reino foi deixada de lado, eles colocaram vamos colocar essa cultura... Na verdade, eles trocaram a cultura do reino. Trocaram a cultura do reino e colocaram uma cultura interna, vamos colocar assim. Exatamente, a cultura do homem. Né? A cultura do homem acabou prevalecendo. Mas hoje nós temos grandes cantores cristãos, né, que conseguem conversar para fora, né, consegue sair da bolha. E a gente tem filmes
né? Porque, inclusive, temos alguns bons filmes que passam no cinema, né? Tem os irmãos Kendricks que fizeram o Desafiando Gigantes, recentemente fizeram A Forja, que foram filmes que chegaram até as telas dos cinemas. Então, ou seja, eles estão comunicando para fora da bolha, né? Temos O Som da Liberdade, também, que é um filme com a temática cristã, que conversou para fora da bolha. Então é isso que a igreja tem que fazer. O problema é que muitas vezes, muitos desses filmes, não esses últimos, né, que foram mais sucessos mundiais, mas muitas vezes nós mesmos cristãos não gostávamos de assistir filmes cristãos que parecia aquela coisa barata, né? Uma produção de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, filmagem de qualquer maneira. Exatamente, é um negócio meio... Por quê? Porque não tem uma qualidade. E hoje temos grandes produções, né? A gente vê aí. Então, e o engraçado de tudo é o quê? Se a gente for olhar, cara, vai para Hollywood, vai para grandes estúdios de animação. Tem cristão lá dentro. Querendo ou não, teve aquela novela da 10 Mandamentos. Sim. Né? Chamaram a atenção do público, né? Também. Chamou um cara de Hollywood para fazer aqueles efeitos especiais e tal, não sei o quê. Então, ou seja, nós temos condições, até que financeiras, de ter qualidade nisso, né? Só que a gente prefere gastar dinheiro com outras coisas, né? E aí acaba se perdendo esse espaço da cultura. Então, quando a gente vai para o teatro, nós não temos peças de teatro cristãs de qualidade. Não temos filmes. E aí, porque assim, filme de super-heróis, você tem 3, 4 estúdios que fazem. Né? Filmes de drama, todos os estúdios fazem. Né? Comédia romântica é tipo assim, né? É mato, digamos assim. Mas tudo se mantém uma qualidade, porque se criou um padrão. Né? Às vezes a gente tem muito problema com o padrão, mas o padrão às vezes é necessário. Né? Qual é o padrão de Deus? Né? Na verdade? Então, assim, Hollywood tem um padrão. Então, nós temos aí o ator Chris Pratt, que fez o Guardiões da Galáxia. Né? E é um cara que vira e mexe, está sendo cancelado, mas é um cristão convicto, que quando ganha prêmio, ele prega o evangelho. Né? Talvez por isso ele não tenha ganhado mais muito prêmio, porque sabe que no discurso dele ele vai pregar o evangelho. Né? Mas, cara, é um cara que está em grandes produções e que não esconde que é cristão. Né? E ele está lá e, mano, é aquele negócio, dá a cara a tapa. Atualmente, no Brasil, nós temos um pastor que ele tem tido uma grande notoriedade em podcast. Tudo quanto é podcast ele foi. Já foi no Vilela, já foi quase todos os podcasts. Precisa vir aqui. Opa, a gente pode convidar ele. Né? Ver um dia que ele está aqui em São Paulo, porque ele é do Nordeste, que é o Paulo Licurgo. Né? Acho que é esse o sobrenome dele. Ele é um professor universitário, cristão, e ele debate assim, meu Deus do céu, ele é um primoroso debatedor da palavra de Deus. Então ele tem debates dele com judeus, tem debates dele com comunistas, debate dele com um monte de gente, né? E ele conseguiu furar a bolha. E aí, por furar a bolha, estão querendo que ele seja demitido da faculdade lá do Rio Grande do Norte, se não estiver enganado, da faculdade onde ele está. Por quê? E eu não sabia qual era a matéria que ele dava na faculdade. Para mim, ele era mais voltado para a área da ciência, tá, aquela coisa toda. Mas ele dá aula em algum... Ele dá aula na parte específica de artes, lá na universidade. Então, ou seja, é um cristão que está falando de artes dentro de uma universidade federal, que só tem camarada marxista, comunista, aquela coisa toda. Né? E ele conseguiu furar a bolha. Porque assim, cara, eu conheço ele, deve ter uns 3 anos. E agora tá dando problema para ele. Então, ou seja, ele, de tanto falar do evangelho, de tanto pregar o evangelho, agora ele conseguiu furar a bolha. E conseguiu alcançar quem o evangelho deveria alcançar mesmo. Mas agora ele está sofrendo represálias. E ele está tranquilo. Ele está muito tranquilo.
Entendeu? Por quê? Porque ele sabe quem ele é e ele sabe que ele tem que fazer exatamente isso. Pregar o evangelho de Cristo no meio das artes. Porque as artes foram tomadas por pessoas anticristãs. Está usando o talento dele, né? A sabedoria, como o apóstolo Paulo, né? Está indo lá no meio lá dos mestres e está lá falando da palavra de Deus. Exatamente. Né? Então, assim, o cristão ele tem que estar envolvido com arte, o cristão tem que estar envolvido com política, o cristão tem que estar no centro acadêmico, o cristão tem que estar nas periferias, nas favelas, ação social. Todas as áreas o cristão tem que estar. Porque o evangelho comunica com todas essas áreas. Né? E tudo isso tem a ver com a cultura. Então, quando você vai subir na favela, tem uma cultura lá na favela. Né? Você não pode entrar de qualquer jeito. Até mesmo a maneira da gente falar, né, nesses lugares, né? Exatamente. Precisa ter vigilância. Né? Tem aquele meme que eu acho fantástico, né? O brabo tem nome, né? Que a mulher lá no Rio de Janeiro, fazendo ali uma comunicação provavelmente com algum pequeno grupo, alguma coisa do tipo, ele fala, eu ando com o brabo, né? Porque se Satanás quer me levar para o inferno, eu vou andar com um cara desse? Não vou. Vou andar com um cara que é o brabo, né? Eu vou andar com o brabo. E aí no final fala, o brabo tem nome, né? Jesus. Né? Então, é a maneira de comunicar o evangelho naquela localidade. É a cultura daquele espaço. Né? Então, nós temos que estar alinhado com a cultura, no modo geral. Pastor, eu posso ouvir funk? Deve. Nossa, pastor, mas eu vou ficar ouvindo funk e falando senta, quica. Por quê? Porque você precisa conhecer qual é a linguagem. Né? Você precisa conhecer a linguagem que é falada neste lugar, para quando você chegar lá, você não ficar falando difícil. Né? Usar palavras difíceis para comunicar com esse tipo de pessoa. Que você vai falar, a pessoa vai olhar para sua cara e vai tipo, você está falando o quê? Né? O que você está falando? O que você está querendo me comunicar? Né? E aí? Não, a gente precisa entender qual que é a maneira que eles agem para que a gente possa entrar neste ambiente também e se tornar ali comum. Não é isso que Paulo vai falar? Né? Paulo ele falou que me fiz de tolo para ganhar os tolos. E é nesse contexto aí, né? Exatamente. Então, ou seja, eu vou no meio da favela, vou no meio lá do baile funk, para fazer o quê? Pregar o evangelho. Vai ter várias coisas que a gente não gosta de ver, vai. Né? Hoje eu vi um vídeo de um rapaz cristão também, que ele foi assistir um filme que está lá no cinema, não sei o quê. Aí ele falou assim, gente, tem coisa que cristão não deve assistir. Né? Ele falou que ele chegou na metade do filme e falou, não, vou levantar, vou embora. Porque tinha cena de sexo explícito, tinha traição, tinha isso, tinha aquilo tudo. Concordo com ele que a gente não deve se alimentar disso. Né? Não deve. Mas, cara, o que está acontecendo no Big Brother Brasil? Você precisa assistir? Não. Você precisa saber o que está acontecendo. Né? Eu não sei se é a mesma pessoa, mas tinha um cara lá dentro que estava fazendo oração. Né? É um cara meio caricato. Não sei se é o mesmo que, sendo casado, tentou beijar uma menina lá dentro do Big Brother e foi expulso de lá. Então, ou seja, se for realmente esse cristão, eu não sei porque eu não assisto. Né? Se realmente foi esse cristão, né, que se apresentou como cristão, né, teve os trejeitos de qualquer cristão, fez oração naquele lugar, para que o Espírito Santo pudesse falar naquele lugar, tal, e no momento privado, né, onde foram na dispensa ele e uma mulher, ele tentou beijar a mulher, sendo casado, esperando um neném ainda, para ajudar, né? Cara, o que você está comunicando? Primeiro, eu sinceramente acho que um cristão deveria estar no Big Brother. Mas, uma vez estando no Big Brother, ele tem que mostrar qual é a cultura do reino naquele lugar. Ele tem que ser o diferencial. Ele não tem que chegar num lugar, né, e ser mais um igual aos outros. Não, ele tem que ser diferente. Né? Ele não precisa colocar um cartaz gigante na testa dele e falar, eu sou crente. Não precisa fazer isso. Né? Mas as atitudes dele vai definir quem ele é. E quais são as atitudes que nós temos que ter? As mesmas atitudes que o reino de Deus nos mostra. Né?
amar ao próximo, né? Orar pelos nossos inimigos, né? No que depender de você, tenha paz com todos, né? Se você tiver que dever alguma coisa para alguém, que seja amor, não é isso? Deveu amor, né? Exatamente. Que bênção maravilhosa. Bom, estamos aqui com o nosso querido pastor João Vitor, pastor da Igreja Elim, Socorro, num bate-papo aqui abençoado aqui. E o tema é cultura em pauta. Estamos aqui falando sobre cultura, né, em diversos aspectos aí da nossa vida. Pastor João Vitor, aproveitando, né, que o senhor tinha falado algo interessante aí, que a igreja ela não pode ficar numa bolha, né? A igreja, muitas vezes, o contexto de igreja, as pessoas acham que é só dentro, né, da igreja, mas a gente também tem que, como foi falado no ano passado, aí, do tema do ano passado, chamados para fora. Por quê? Porque a gente precisa ter visão de tudo, do que está acontecendo ao nosso redor, né, das culturas que estão se surgindo em nosso meio. Mas uma pergunta, pastor João Vitor, e como que a gente, vamos colocando agora, nós estamos na posição de pastores, como nós podemos ensinar a nossa igreja a discernir ou até rejeitar, muitas vezes, o que seja prejudicial, porque assim, as culturas são assim, elas trazem coisas boas, mas também trazem coisas prejudiciais à nossa vida. Como que eu posso discernir e rejeitar isso, não tendo o perigo também de se isolar do mundo, né? As pessoas acham, não, aquele ali, tá um exemplo, você está dentro da escola, né? Os alunos ali, a maioria, né? Eles curtem a cultura do momento, que nem você falou, funk e tal. Mas como um cristão fica naquele meio sem se isolar, vivendo a sua vida cristã, o que o senhor tem a dizer para isso? Bom, acho que um ponto muito relevante é o seguinte: as nações aonde o evangelho foi pregado e foi estabelecido são nações aonde outras religiões também cresceram. Isso é importante, por quê? Porque o evangelho, ele não é não sei se eu posso falar que ele não é uma religião na sua essência, porque quando nós falamos de religião, nós estamos falando de práticas que nós fazemos buscando a divindade, mas, né, existe ali as suas limitações. Se você sair um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, você meio que sai daquela religião, né? Então, quando a gente vai falar sobre uma determinada religião, se a gente começa a comunicar ou conversar com outra religião, então talvez eu não pertença mais àquela religião. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas por que isso é importante? É importante porque onde o evangelho é estabelecido, as pessoas são libertas. E pessoas libertas, muitas vezes elas procuram por novas experiências, por novas informações, até novas ideologias. Por quê? Porque muitas vezes ela estava presa a uma determinada mentalidade e o evangelho vem e liberta ela. E eu acho que a igreja, no modo geral, tem muito medo de pessoas que pensam fora da caixinha, né? Eu não tenho problema nenhum de sentar à mesa com um pastor que fala que mulher não pode ser pastora. Eu leio a Bíblia e não entendo dessa maneira, né? Mas eu não tenho problema de sentar com um cara desse e conversar. Como eu não tenho problema de sentar com um cara que dá umbanda, com um cara do espiritismo. Minha mãe, assim que os mormons chegaram no Brasil, 2 missionários lá que faziam evangelização na região lá do bairro que eu morava, bateram lá em casa tal, e ele falou assim, a gente pode fazer um estudo bíblico tal, não sei o quê? Não pode, né? E minha mãe, sendo cristã, aceitou o estudo dos mormons, né? Aí você fala, nossa, como assim? Né? Que coisa louca. Ela aceitou que os mormons chegassem lá em casa e a gente sentava. Tinha um dia determinado, um horário determinado, que todo mundo de casa sentava e escutava os mormons falar, né? Só que a minha mãe não se contaminou com isso. Com o evangelho, ela fazia umas perguntas para os caras falavam assim, então, semana que vem a gente volta com a resposta. Porque os caras não tinham resposta. Ela acabava evangelizando os evangelizadores. Exatamente. Você está entendendo? Por quê? Porque ela nunca teve problema de sentar à mesa com pessoas diferentes, né?
É uma coisa muito louca, às vezes eu conto para algumas pessoas. Minha mãe, sendo cristã, eu lembro de um episódio que uma amiga dela falou assim: você não conhece ninguém que dá um passe, né? Que dá um banho para tirar a nhaca e tal? Conheço. Levou lá para Dona Lourdes, né? Dona Lourdes, mãe de santo. Mas Dona Lourdes, sendo mãe de santo, era comadre da minha avó. Então, ou seja, minha mãe cresceu com a Dona Lourdes, entendeu? Frequentava lá em casa. Minha avó, todo Dia das Crianças, fazia lá o vatapá, o caruru, né? Cultura baiana. Para o quê? Para homenagear os orixás, né? São Cosme e Damião, tal, aquela coisa toda. E ela fazia, e a gente estava lá no meio, ajudava minha avó a fazer lá o vatapá, o caruru dela, tal, aquela coisa toda. Tinha todo um ritual lá, que a gente, como leigo, não sabia que era um ritual. E minha avó trouxe isso da Bahia, porque ela fazia lá. Cultura, né? Ela tinha essa cultura, essa prática lá. Como toda segunda-feira a gente acendia a vela na lavanderia para as almas não se perder, né? É o que ela foi ensinada, né, também. É uma cultura que... É cultura, tá entendendo? Então, assim, a gente nunca teve problema de sentar com pessoas diferentes à mesa. O problema é que muitos líderes cristãos têm esse problema.